querem deixar a gente fazer. Aê! Ai, que susto! Tá mó alto. Eu levei um susto. Agora sim! Estamos sincronizados aqui. Agora sim, estamos. Então tá bom. Bom, vamos lá. Eu chamei você para essa live para a gente pensar juntos aqui sobre a questão das drogas e os impactos de pensar em descriminalização, legalização na saúde mental das pessoas. Só assim contar um pouco sobre como foi que eu comecei a querer falar sobre isso, porque eu fiz um curso uma vez, faz um tempo, e um dos módulos do curso era sobre dependência química, e né, esse era o módulo, dependência química, esse era o nome. E a professora em questão, ela era totalmente a favor, assim, de uma lógica de abstinência, e ela passa um trecho de um cara, não vou falar o nome dele pra não dar ibope aqui, do Roda Viva, em que ele falava que, se legalizar as drogas, será que não vai acontecer a mesma coisa? Oi? Você está escutando? Tem uma interferência acontecendo. Pode ser no seu microfone, amiga. Fala de novo. Tá melhor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas tá bom? Tá bom. Vamos ver se vai ficar fazendo chiado. Tava fazendo um chiado. É do meu fone, é verdade. Não, beleza. Enfim, e aí o cara lá no Roda Viva, ele tava falando assim, eu sou contra a legalização, porque se legalizar maconha ou qualquer outra droga, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o álcool. Então, os pais lá em um evento social e tal, e a criança vai lá, pede um pouquinho da espuminha e você dá a espuminha pra criança. Então, sei lá, estão os pais lá fumando e tal, será que não vai dar um peguinho ali para a criança, né? E sobre todas as consequências que existem no neurodesenvolvimento de pessoas com menos de, sei lá, 23, 24 anos, quando usam substâncias como álcool ou maconha. E aí eu ouvi aquilo e eu falei, meu Deus, que quanto idiotice, né? Eu não me posicionei naquela aula, tava uma puta enxaqueca, só que acho que eu fiquei com culpa, né? Porque eu, enquanto mulher branca, padrão, minha única obrigação ali, saber eu falar sobre a questão da guerra às drogas, né, o que traz ali de prejuízos para a sociedade, e, enfim, várias outras coisas aí nesse debate, e eu fiquei quieta, e eu fiquei muito puta comigo mesma por eu ter ficado quieta. Isso faz anos. Aí agora que tá rolando esse papo sobre descriminalização, tá rolando no STF aí, isso voltou pra mim, sabe, essa demanda de, cara, naquele dia eu fiquei quieta, eu não devia ter ficado. E aí comecei a pensar, achei que eu deveria falar alguma coisa, enfim, escrever um post, alguma coisa assim, porque até mesmo dentro, né, da nossa área aqui, da saúde, a gente sabe que existe muita desinformação, né? E aí eu pensei, por que não chamar alguém que sabe mais do que eu, inclusive, sobre essas questões aí, sobre essas pautas. Então, estou aqui com Artemis Garrido, que além de deusa, também psicanalista, artista visual, comunicador, já trabalhou na área da saúde mental no consultório na rua e CAPS AD de Minas Gerais, além disso, pega a RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas de Minas Gerais. Bom, por onde começar? Então, acho que começar você explicando o que é o termo antiproibicionista. O que você acha? Beleza. Então, antiproibicionismo é a contra-proibição, né? Assim, sendo bem curta e direta. Antiproibicionismo significa você ser contra proibições, né? Você pode ser antiproibicionista em várias frentes. Eu sou antiproibicionista das drogas, né? Contra a criminalização das drogas, contra a proibição das drogas. Eu não acredito na proibição das drogas, de nenhuma droga, porque não dá certo, né? A gente não tem um parâmetro de algum país, por exemplo, que tem aí todas as drogas legalizadas, reguladas, porém a gente tem o parâmetro que a proibição nos dá de que não dá certo, né? Assim, em todos os lugares onde a proibição existe, existem pessoas que continuam fazendo uso da substância ou sendo aí contra essa proibição de alguma forma, assim, né? Num viés mais amplo. Então, é mais ou menos isso, assim, né? O antiproibicionismo. E a RENFA, ela se constitui um pouco por isso, assim, né? A gente percebe, lá em 2016, a RENFA é fundada por duas mulheres do Nordeste, né? A Ingrid Farias e a Luana Malheiro, duas cientistas sociais, assim, mulheres cabulosas, que percebem que a proibição, para além de afetar, né, a população negra e pobre do país, assim, diretamente, que não são
as pessoas que mais consomem as substâncias, né, como cocaína, por exemplo. Cocaína, o índice de pessoas brancas que fazem uso de cocaína é muito maior, né, do que o índice de consumo de pessoas negras, e quem é mais preso são as pessoas negras. E aí, dentro dessa discussão, existe esse marcador de gênero, assim, né? As mulheres, elas sofrem mais com a proibição. A gente tem enfrentado no Brasil um aumento da população carcerária de mulheres, né, e pessoas travestis, trans, e, e é isso, estamos nesse fronte aí, enquanto movimento social, né, para provocar discussões mesmo, assim, né, e ampliar aí esse discurso, né, contra a guerra às drogas, contra a proibição. A gente tem visto aí as evidências de que a lógica da criminalização, ela tem sido utilizada para controle, né, e encarceramento da população mais vulnerável aí do país, né, a população negra e pobre. E aí, assim, eu vi um dado, né, de que um a cada 3 presos, pessoas encarceradas, em relação ao tráfico de drogas, né. Dentro dos presídios, pensando assim no encarceramento feminino, esse número eu acho que é até maior, né, eu acho que é 1 a cada 2, 60% da população carcerária em presídio feminino, acho que é algo assim, né. Sim. Eu vi isso ontem, mas agora eu esqueci exatamente o número. E, enfim. Até 2018, a população carcerária feminina, ela aumentou, ela está quase batendo em 700%. Isso em 2018, né? O aumento da população carcerária. Hoje, no Brasil, a gente tem a maioria de pessoas presas por tráfico de drogas sendo mulheres, né? Mulheres que, às vezes, estão em posições menores, assim, dentro do mercado informal, né? De comércio, de varejo, de substância. Então, elas estão ali mais vulneráveis dentro da própria movimentação desse comércio, e elas vão presas com mais frequência, né? Elas são levadas com mais frequência pelo Estado. São as que menos recebem visita, né? São as que sofrem mais abstinência dentro da cadeia, caso sejam usuários também. Então, eu sempre falo isso, assim, né? Mas é uma real. Quando um homem está preso, a família é presa junto, e as mulheres, né, as companheiras, assim, elas, se ela, por exemplo, é namorada, para ela fazer a visita desse namorado na cadeia, ela precisa se casar com ele, né, ter um documento de união estável. Então, uma relação que às vezes é um namoro, vira um casamento por conta dessa questão carcerária, né, assim. E ainda por cima, ela também geralmente supre, né? Não estou falando de todas, mas a maioria geralmente supre essa necessidade aí do uso do homem, né? Assim, tocando droga dentro do corpo, e aí várias violências acontecem nesse percurso, né? De revistas vexatórias, várias violências aí psicológicas, físicas, né? Que essas mulheres enfrentam. Mas quando a mulher é presa, ninguém bota droga no cu para levar para a mulher, né? A família dá suporte, obviamente, mas a coisa gira de outra forma, assim, né? Essa mulher fica muito mais solitária. Às vezes, quando ela vai presa grávida, né? Ela tem um filho dentro da cadeia. Então, sim, várias violências aí que perpassam mesmo essa condição de gênero. E aí, Kedney, que é um redutor de danos lá de Brasília, da Águia Dourada, ele bem lembra aqui pra gente, né? Quase 80% dessas mulheres são os carros-chefes aí da família, né? São essas mulheres que sustentam, que provêm. Então, quando essas mulheres vão presas, essa família se desestrutura de uma forma que não há nem condição de às vezes, articular a visita, né? Assim, a família vai para a família extensa, e isso vai se amarrando, assim. Então, veja, a lógica da criminalização, ela traz uma série de muitas outras violências aí para toda a comunidade, né? A gente teve até um exemplo aí, infeliz, nesses últimos dias também, do garoto de 13 anos aí que foi assassinado, né? Em nome da guerra às drogas aí. Agora, sim, essa lógica, né, da proibição, da criminalização e tal, você acha que, assim, ela serve a quê? Sabe? Ela serve a quem? Como foi que começou aí a história da proibição, né, no Brasil? O que você acha das informações aí? Então, o Brasil é um país, assim, que é difícil, né, realmente, porque ele é o primeiro país que criminaliza a maconha, assim, né, no mundo. A proibição da maconha
ela foi ali por volta de 1832, se eu não me engano. Essa lei é escrita por um médico, e desde essa época, que é um pouco depois ali da abolição, ela é determinada ali em 1832, e a gente tem a abolição em 1878, né? O que tem de efeito disso? Isso é meu interfone tocando, mas eu vou deixar tocar porque eu não tô esperando nada. Sabe aquele meme da menina? Que ela assim, você me chamou? Nossa, então vou deixar tocar. Do meu, achei que podia ser o meu também. Não, é o meu. E aí, esse fator, né, da proibição, ele já é racista pelo fato da lei já determinar quem é preso, quem vai apanhar e quem vai pagar uma multa, né? Então, essa lei, ela descreve que, se vocês jogarem aí no Google, vocês acham fácil, assim, esse texto, né? Mas o negro escravo, ele tomava chibatadas e ia preso, e o boticário, que seria o pesquisador aí, né, o farmacêutico, ele pagava uma multa. Isso estava lá, né, em 1832, foi se estruturando, a abolição acontece, e o que a gente vê hoje em dia ainda é reflexo dessa lei, né? Essa mesma coisa ainda, né? Exatamente. Teve em 2006, né, que o Lula ele fez ali a nova política de drogas, mas só que despenalizou, né, o usuário e fortificou, assim, a penalização para quem é traficante. Só que daí o que a gente vê é que a população carcerária aumentou, né, as prisões em flagrante, aí, elas aumentaram muito no negócio, quando a acusação é tráfico de drogas, porque fica por conta da polícia, né, dizer o quanto que foi ali de quantos gramas, né, que a pessoa estava, para daí conseguir separar o que é usuário e o que é traficante, a polícia que diz, e é o judiciário que avalia, né? Sim. E a gente sabe que isso é baseado ali em toda o que a polícia vai falar, o que o judiciário vai decidir, é baseado em todo um negócio ali de classe e de cor. Uma pessoa branca for pega com, sei lá, 10 gramas de maconha, ela vai ter um tratamento muito diferenciado do que uma pessoa negra, do que uma pessoa negra na for pega com 10 gramas de maconha. Até hoje, isso acontece, né? Sim. É um problema estrutural, assim, da nossa sociedade mesmo, né? E esse discurso se reforça nos anos 80 ali, né? O Nixon, que é o governo americano da época, torna a droga inimigo público número 1, e aí começa, né, esse discurso que a gente tem hoje de guerra às drogas, né? Que já é muito problemático por si só, porque você não guerreia com um objeto. A droga é um objeto, né? Você não tem como determinar uma guerra para um objeto. Você, na verdade, quando você fala guerra às drogas, você está falando guerra às pessoas que usam drogas, né? E aí, quem são essas pessoas? Em quais contextos que elas vivem? Como que essas drogas são inseridas nesses lugares, né? O que é que ela está tamponando ali? E o que é que... A quem que ela se movimenta também, né? Porque é isso. Se vender droga fosse uma coisa lucrativa para a favela ainda não seria mais favela, certo? A gente não vê plantação de maconha na favela. Então, a quem que isso serve, né? Assim, por onde que as pessoas que realmente lucram com a guerra às drogas estão, né? E quem que são essas pessoas que estão aí determinando ou não o que acontecem com esses corpos, né? Assim, que são subjugados o tempo inteiro, né? Temos aí, o usuário de crack, por exemplo, ele é subjugado o tempo inteiro, né? As pessoas não querem saber como que essas pessoas pararam lá, elas só querem que eles saiam de lá, né? E eu costumo dizer que a Cracolândia anda. Isso é uma frase que também repercute aí muito, né? Assim, todo mundo sabe que esse contexto da Cracolândia não é bom, e por que as pessoas continuam chegando? Então, assim, é muito mais profundo, né? Essa discussão do que simplesmente uma questão de segurança pública, né? Uma questão de saúde, assim. Não está sendo divulgado na mídia, mas Salvador está vivendo uma chacina atualmente, né? Na mesma semana que a gente tem o Thiago morto, lá no Rio de Janeiro, a gente tem 4 crianças mortas em Salvador por conta da guerra às drogas, né? Por essa corrida armamentista aí, e violenta contra o próprio povo, assim, né? E o prefeito da cidade, junto com o governador, decidem responder a essa chacina
colocando viaturas no Farol da Barra, né, que é um ponto turístico da cidade, como se a gente visse esse tanto de carro, né, e ficasse mais tranquilo. Eu não fico mais tranquila, sabe? Exatamente, Tainá. A polícia baiana é a que mais mata no Rio, é a que mais mata no Brasil. A taxa de letalidade, inclusive, de policiais em Salvador é absurdamente grande. Então, assim, não se serve a ninguém, a não ser a quem realmente está financiando isso, né? E aí, quando a gente fala de legalização, quando a gente fala de descriminalização, a gente tira um pouquinho aí, a gente puxa o tapete um pouquinho de quem está financiando. Porém, é um discurso, assim, né? Tem suas questões, porque legalizar não vai ser de um dia para o outro. A legalização, por mais que ela saia, assim, né? A lei, pá, saiu a lei. A gente tem esse exemplo do Uruguai, por exemplo, que a Luana Malheiro até colocou esses dias num artigo que ela fez. Posso deixar depois o link para você. E aí você compartilha com o seu público. Mas a Luana Malheiro, ela fez doutorado no Uruguai, e o Uruguai legalizou a maconha lá em 2017, 2013, na verdade. E a violência, né, assim, contra as pessoas negras e pobres no país ainda continua, assim, ainda perpassa, né? O discurso do uso da maconha, do consumo da maconha, de quem que pode ter uma planta de maconha, ainda é muito elitista, ainda é muito branco, assim, né? Ainda é uma coisa muito privilegiada dentro do país. Então, é uma discussão que a gente vai ter que ficar muito em cima, né? Sociedade civil, movimentos sociais, para garantir que o capitalismo não roube essa pauta nossa. Né? Essa pauta é nossa. Agora, a gente vai ter, por exemplo, aí em setembro, em São Paulo, a primeira Expo Cannabis do Brasil, reunindo diversos feirantes, diversas comerciantes, né, clínicas. Eu vi até uma clínica que fala que é de redução de danos, mas nunca ouvi falar, e assim, privada, né? A coisa ainda não está chegando no SUS, sabe? A coisa ainda não está chegando na política pública, porque eu acho que falar de legalização tem que falar de investimento de política pública para redução de danos, educação permanente dos profissionais de saúde do SUS, que são profissionais que estão aí na porta de entrada, né? Assim, quando a pessoa negra tem um problema com droga, são dois recursos que ela tem. Ou ela vai para a comunidade terapêutica, que é uma merda, né? Assim, falando muito escrachadamente, eu não suporto comunidade terapêutica. O povo chama de clínica de internação, né? Mas é porque realmente é um método de sequestro de pessoas, assim, de cárcere privado, não ajuda, desconheço, né? Assim, e a gente tem os CAPs, né? Os CAPs ADs, aqui em Belo Horizonte a gente fala CERSAN-AD, que são as políticas públicas que estão sendo sucateadas e que na época, inclusive, do Bolsonaro lá, ele queria tirar justamente as verbas que eram passadas para esses serviços e dar para as comunidades terapêuticas, né, que são aí, em grande parte, orientadas aí por religiões e não por saúde, né, assim, é uma questão de saúde, não é uma questão de fé, não é uma questão de segurança, né, as pessoas precisam ter autonomia sobre seus corpos, as pessoas precisam aprender a usar as substâncias, e é interessante que você começa a nossa conversa falando desse cara aí do Roda Viva, e ele faz o comparativo com o álcool, que é uma droga legalizada, né? Então assim, que daí o álcool ele passa, que daí entra naquela problemática, né, que eu trouxe, assim, que o álcool ele passa pela glamorização aí, né? Porque qual que é o imaginário que existe sobre uma cerveja, sobre o uísque, enfim, que antes era o imaginário também do cigarro, né? Ocupava, sei lá, que era algo chique, né? Era sexy, era intelectual, enfim, o cigarro hoje em dia não é mais, sabe? Você não vê as pessoas estão parando de fumar, você não vê jovens fumando. Na verdade, agora os jovens estão fumando, sei lá, pendrive. Mas os jovens não são mais. Eu vou ter que atender, porque eles estão tocando a campainha. Para aí. Oh, meu Deus, tá bom, beleza. Então, a Souza Cruz está de olho nisso. Pois é, para mim, né, eu defendo a questão assim, de um uso consciente da substância. A Souza Cruz, né, o capital se apropriar aí das substâncias, eu acho que é a pior coisa que pode existir, porque aí sim, eu acho que a gente vai ter um problema real, né, porque daí vai cair naquela coisa do imaginário de, não, se você usar essa substância aqui, se você comprar isso aqui, a sua vida vai melhorar, isso aqui vai ser maravilhoso para você e tal. E, de novo, a gente cai numa lógica de desinformação, né, que acho que hoje a gente já tem com a criminalização, a lógica da desinformação, e quando a gente entra lá na glamorização, capital se apropriando para ter lucro, a gente também cai na desinformação.
Mas, só voltando aqui, Deusa, voltando, né, para essa discussão que você estava pensando sobre quando a gente pensa, né, nos impactos na saúde, ali, as comunidades terapêuticas, elas atuam muito em uma lógica de abstinência, né, e tiram o usuário totalmente da realidade, que você fica lá, num mundo em que, enfim, nossa, é errado, e sei lá, é horrível também, né, a gente tem vários relatos aí de abuso e de violência dentro das comunidades terapêuticas, mas não resolve. Depois ele volta para a realidade, o que acontece? Mas me explica um pouco sobre a redução de danos, né? Que esse é o caminho que as políticas públicas, né? Algumas seguem aí, né? Tem a cartilha ali de redução de danos, e era o que você também seguia ali no consultório na rua, e no CAPS também. Fala um pouco sobre redução de danos. A redução de danos é uma portaria, né, do SUS, ali de 2001, que estabelece, enquanto orientação ética, né, a redução de danos, que, veja bem, não é que a redução de danos seja contrária à abstinência. Dentro da redução de danos, a abstinência é uma possibilidade. Mas a redução de danos entende que não é a única possibilidade, né? Assim, que uso de drogas e saúde, bem-estar, não é uma receita de bolo, né? Não é porque funcionou para mim que vai funcionar para você. Cada um sabe de si, sobre o seu corpo, cada um tem que ter o direito de dizer, né, sobre o seu corpo, assim. E é justamente isso que as comunidades terapêuticas abordam. É justamente isso que as comunidades terapêuticas tiram, né, do sujeito, assim. O poder de decisão dele. Né? A partir do momento que a pessoa vai para uma comunidade terapêutica, e aí eu posso citar assim, um exemplo de uma pessoa que eu atendi no consultório de rua, que era uma travesti. Essa travesti estava com problemas com relação ao uso dela, assim, estava difícil para ela pela vulnerabilidade que ela estava inserida, né, assim, a droga era uma válvula de escape mesmo, né, para diversas violências de gênero, e de que está na rua, né, assim, uma pessoa que está na rua, ela está suscetível a diversas outras violências também para além da de gênero, a começar pela fome, né, assim, fome é uma violência estrondosa que no nosso país não deveria nem existir, mas está aí. E ela foi, num determinado momento, ela viu essa oportunidade de ir para uma comunidade terapêutica, ela foi, e quando ela voltou uma figura masculinizada, falando com o nome dela de registro, que não era o nome social que ela usava, e quando eu pergunto para ela, né, como é que foi, para escutar um pouquinho, né, da onde que estava vindo aquilo, assim, que não tinha nada a ver com alguém que eu já atendia há, sei lá, 3 anos, que eu conhecia, pelo menos, essa pessoa, não foi um atendimento só que eu fiz, ela me falou que ela sofreu diversos abusos lá dentro, por ser uma travesti, e a clínica obrigou ela a queimar todas as roupas dela, e cortou o cabelo dela, e fez com que ela realmente se alienasse ali naquela condição e se tratasse no masculino e fosse indo para o masculino, assim, né? É a famosa ideologia de gênero que as pessoas vivem jogando para os progressistas e esquerdistas, né? Mas quem que promove isso mesmo é a direita, assim, com muitas estratégias, com muitos recursos, né? E ela não pode usar, né? Assim, quando ela retornou, porque é isso, quando você fala que as pessoas elas se isolam, né? Elas são isoladas, é uma problemática, porque quando ela retorna para aquele território onde as pessoas fazem uso de substância, geralmente a céu aberto, né? Assim, álcool, cigarro, maconha, e isso vai chegar de algum jeito. E se ela não tiver instrumentos, e se ela não tiver consciência sobre qual que é o desejo dela em torno desse uso, ela não vai conseguir avançar, né? E aí o que ela tende é realmente de voltar para aquele cenário, né, assim, desconsiderando todo esse percurso que ela ficou sem usar, porque isso não é visto como uma progressão, isso é visto como uma pausa, né? É uma realidade que se interrompe e que depois se retoma. Ela não elaborou sobre isso, então ela não vai conseguir realmente enxergar avanço em torno dessa abstinência que ela viveu, né? Ela vai entender que ou ela fica sem usar absolutamente nada, porque ela é uma dependente química e dependentes químicos não conseguem pensar, é quase que objetificar esse corpo, né, e assim, subjugar ele mesmo, né, dizer que ele não está ali pensando sobre isso, né, refletindo suas angústias em torno desse uso. O que está fazendo você aumentar esse uso? Né? Quais que são as alternativas que você tem?
né, para reduzir esse uso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de redução de danos numa perspectiva mais ampliada, porque existe essa redução de danos que é essa consciência, né, e esse exercício de você fazer, de como pensar usar a sua droga. Então, por exemplo, se você bebe álcool e você vai para uma festa, você pode usar como estratégia de redução de danos, beber água em alguns intervalos, né? Alongar o tempo aí entre um copo de bebida e outro. Tudo isso vai te ajudar a ficar menos intoxicada pelo álcool, sem fazer você parar de usar. A gente tem essa redução de danos muito direta e reta, assim, né? Em te ajudar como que você vai usar essa substância, mas a gente tem também a redução de danos vista de uma forma mais ampliada, que é o acesso à cultura, que é o acesso à cidade, né? Porque as pessoas que sofrem mais com isso, que são as que estão em situação de rua, assim, elas apesar de estarem na rua, elas não têm acesso à cidade, né? Elas estão presas dentro da sua própria liberdade, entre aspas, né? Elas não conseguem circular pela cidade. Muitas vezes essa circulação vai se dar por cenas de uso, que são lugares que eles podem entrar e sair quando eles querem. Então, a gente precisa falar também de acesso à saúde, acesso à moradia. Isso tudo é redução de danos, né? Isso tudo ajuda a gente, de alguma forma, a segurar a nossa onda e viver, né? Ter desejo pela vida, assim. Criar esses reforçadores, né? Porque você... tá bom, não, ó, para aqui de usar a droga, para de tomar crack. Tá bom, a pessoa vai fazer o quê? Se você não der outros recursos aí para ela, né? Aqui em São Paulo, a gente teve uma disputa, a Cracolândia, né? Teve uma disputa na época que era as iniciativas da prefeitura, né? Do Haddad, principalmente o programa de Braços Abertos, que foi muito bom. E tinha também, ao mesmo tempo, o programa do Geraldo Alckmin, que tinha o nome de Recomeço, que era meio que essa coisa de você tirar a pessoa do território, jogar ela lá no canto, abstinência e tal, e depois não sei o que se faz, eles faziam com essas pessoas. E é engraçado, né? Eu fui procurar os resultados, né, desses dois programas, assim. Um não conversava com o outro, acontecia no mesmo território, e os profissionais não se conversavam, assim, essas iniciativas não se conversavam. Então, assim, gerava uma baita bagunça aí, né? Uma pessoa que estava ali no programa de Braços Abertos, já com uma iniciado ali, encaminhado, tendo um vínculo, né, com os profissionais, com a comunidade ali. Aí, do nada, vinha o programa do Geraldo Recomeço, tirava ele de lá e jogava para um canto, né? E aí, assim, o Braços Abertos era aquele que dava um valor para a pessoa, né, para a pessoa fazer serviços de zeladoria na cidade, e aí ela tinha um dinheirinho ali para ela poder fazer o que ela quisesse. Era uma medida de redução de danos, né? E dava também acesso a moradias, inclusive, mais distantes da Cracolândia ali, uma profissão, enfim, era uma série de medidas, né? E aí eu fui procurar os resultados disso. Engraçado que quando a mídia estava divulgando sobre os resultados do programa de Braços Abertos, falava assim, 4 em cada 10 pessoas do programa de Braços Abertos desistem. Gente, isso quer dizer que era um sucesso de 60% na redução de uso. Eu peguei uma outra matéria que daí tinha 65%, a matéria falava apenas 65% das pessoas, né, do programa de Braços Abertos reduzem o consumo de crack. Meu, isso é maravilhoso, sabe? Isso é uma vitória. E aí eu fui buscar os dados do programa do Geraldo Alckmin e não tem. Isso muito provavelmente só falava assim, 1.000 pessoas por mês são encaminhadas para não sei se eles já chamavam comunidade terapêutica, não lembro. 1.000 pessoas por mês são encaminhadas, tal quanto por cento significa? E o que acontecia depois com essas pessoas? Sabe por que acho que eles não tinham esse dado? Porque provavelmente eles não rastreavam essas pessoas, não tinha aquele cuidado após. Né? Beleza, saiu aqui da comunidade, e depois? O que aconteceu com essa pessoa? Eu não achei esses resultados. Eu não achei esses dados. Muito provavelmente foi porque eles não rastrearam. Né? Sim. Então, assim, o que deu certo aqui na Cracolândia foi de Braços Abertos, que foi redução de danos, e você criar toda uma série de reforçadores ali para a pessoa. Né? E isso que você está falando assim, é interessante porque essas respostas, de fato, elas são um processo, né, assim. E aí quando eu falo de educação permanente para profissional de saúde, quando eu falo, isso não é em um governo só que se resolve, né, isso tinha que ser estabelecido e perpetuado, assim, porque é um problema secular no Brasil. Para a pessoa que está ali, é um problema que, por vezes, é a vida inteira dela vivendo aquilo, né? Assim, primeiro com parentes, depois entre ela mesma. Geralmente tem um pai, tem uma mãe, tem uma tia, tem alguém, né? Do círculo familiar. E essa pessoa reproduz, né? Assim, esse uso, essa história. E a lógica que a gente trata o usuário de substância é a mesma lógica que a gente trata as pessoas em sofrimento mental, né? É uma lógica manicomial.
A gente ainda avançou muito pouco nesse discurso antimanicomial, né? As pessoas ainda têm o hospício muito fresco na memória, assim, né? E qual que é a solução do louco? A solução do louco é você pegar ele e jogar ele na puta que pariu, bem longe de você, para você conseguir viver em paz e aquela pessoa não te perturbar nunca mais, assim, né? Essa é a lógica também do usuário de droga, que geralmente está em sofrimento mental de alguma coisa, né? Assim, geralmente tem ali, quando a gente, no consultório na rua, isso era muito evidente, assim, quando a gente percebia o possível adoecimento da pessoa, era quando ela fazia alguma suspensão do uso, e aí a gente conseguia enxergar o que estava sendo tamponado ali, né? O que aquela pessoa estava ali apaziguando. Que sofrimento que era esse? Né? Às vezes era uma depressão, às vezes era uma angústia aí mais, né? Mais sem direção, assim, ou uma tristeza relacionada à condição mesmo socioeconômica da pessoa, né? Assim, as violências que ela ia sofrendo. Mas a escuta se dava a partir do momento que a gente conseguia reduzir um pouquinho esse uso, né? E isso era um processo, né? Assim, feito em liberdade. Isso era um processo que respeitava a pessoa, o uso que ela fazia, né? E oferecer suporte. E por isso que dava certo, né? Assim, por isso que a gente conseguia alcançar e começar a tratar dessas dores, né? Assim, para além do uso da droga, né? Porque também é isso. A pessoa que é usuária de droga, ela é vista só enquanto uma usuária de droga. Ela não é vista enquanto uma pessoa que tem uma história, que tem uma ancestralidade, que tem uma trajetória de vida, né? Isso tudo se apaga, assim. A subjetividade dela é excluída ali totalmente. Completamente, né? E aí, os arte-educadores que faziam muito essa investigação, porque também é isso, né? A lógica da saúde, por vezes, é higienista, né? Assim, e o SUS tem suas falhas, tem muito ainda o que batalhar, assim. E aí eu volto para a questão da educação, sabe? Se a gente pegasse essa portaria da redução de danos e levasse ela mais a sério, enquanto governo, né? Enquanto proposta de governo mesmo, a gente teria mais incentivos para conseguir lidar melhor com isso mesmo, né? Mais recurso financeiro para a gente conseguir oferecer mais serviços de convivência, oferecer mais serviços de saúde mental, né? Até para tirar um pouco esse estigma também de que só quem usa o SUS é o pobre. Não, né? Assim, o SUS é de todo mundo precisa saber chegar e saber usar, né? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Não sabem. Isso é muito pouco publicizado, assim, né? Porque é isso, a lógica manicomial ainda está aí, né? Assim, louco, drogado, são pessoas que não são nem pessoas, né? São resquícios aí, são falhas, né? São inúteis. Então a gente joga fora, né? A gente descarta, a gente deixa escondido para ninguém ver. E aí a família fica sem apoio. Esses dias mesmo, alguém me perguntou se tinha grupo de apoio aqui em Belo Horizonte para famílias de pessoas que usam drogas. Não tem, poderia ter, porque eu acho que isso, por exemplo, é um braço que precisa existir. Ele sofre muito. Aquele cara lá do Roda Viva, ele estava falando principalmente sobre, uma coisa, né, que ele apontava, era sobre o sofrimento da família. Por isso que ele aposta tanto em internação compulsória, né? Só que, sabe, como se fosse a única solução, a única coisa ali. E sim, né, as pessoas sofrem, a gente sabe. Já ouvi, né, falar que... Já ouvi. Poxa, os momentos que eu tenho paz é quando esse meu familiar, né, que é usuário, que é dependente, os momentos que eu tenho paz é quando ele está preso. Então, olha só, é uma pessoa que eu amo, né, é uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho preocupação ali, mas só o momento que eu tenho paz é quando ele está preso, a pessoa fala. Então, olha só o nível do sofrimento, sabe? Você preferir ver o seu familiar preso, encarcerado, do que ali convivendo com você, porque é impossível ver esse familiar. Sim. Isso é uma falta, né? Assim, porque a gente ainda tem um governo bastante moralista, né? Apesar de termos aí o nosso querido na presidência, a gente tem uma bancada muito conservadora, né? A direita aí se apropriando de espaços, inclusive Comissão de Direitos Humanos, né? Espaços que eles não ocupavam antigamente, ou que eram só deles, né? E a gente tomou de assalto mesmo. Mas eles continuam perseguindo, e essa briga é uma briga que ainda vai gerar bastante pano para manga. Não vai ser a legalização
que vai resolver isso, mas é a nossa participação mesmo, assim, né, enquanto sociedade, desse processo de construção da legalização, de movimento social, né, tá perto, investigando, Renfa, Renca e outros movimentos sociais que para além de dar suporte, né, e para além de ser um lugar onde a gente consegue se existir, né, e ser ouvido, assim, a gente precisa estar perto, assim, né, porque é muito ameaçado, é muito frágil e não vai garantir que a guerra às drogas acabe. Vai ser um precedente para a gente ter, né, assim, de que essa pessoa pode não ir presa, mas a gente tem que ter uma advogacia, uma defensoria pública preparada para isso, né, assim, porque a polícia vai continuar fazendo o que ela faz, olhando para as mesmas pessoas que ela quer incriminar, né, assim, que são as pessoas negras, que são as pessoas periféricas, né, que estão ali na quebrada, vivendo suas vidas, construindo suas casas, né, jogando seus futebol. E a polícia vai seguir, assim, o planejamento dela. Então, a gente precisa estar de perto, sabe? É uma responsabilidade nossa, assim. E aí eu acho que o antiproibicionismo, né, ele conversa muito com o antirracismo por conta disso, né, assim. As pessoas que se dizem antirracistas, elas precisam entender que elas precisam ser antiproibicionistas também, né, no nosso país especificamente, assim, é um dever nosso. Primeiro porque quase toda a sociedade brasileira usa droga, alguma, né, um café, um açúcar, uma maconha, um cigarro, uma bebida, quase todo mundo aí está nesse uso. E aí ficar olhando para esse uso só com o próprio umbigo, a gente não avança, né? Assim, a gente não avança na pauta, vai continuar do mesmo jeito, né? A população branca podendo usar e ainda por cima usando aí da lei para garantir esse uso. Provavelmente a gente vai também aderir a essas coisas de clube canábico que o Uruguai faz, que são rodinhas restritas de pessoas, né? Que plantam as. É caríssimo você conseguir um tratamento assim, é zero acessível, sabe? É zero acessível, assim. E essa é uma frente popular, né? É do povo. A gente usa droga mesmo. Né? A gente precisa avançar com esse moralismo, assim, e começar a tratar essa pauta enquanto uma pauta coletiva, não só de fórum íntimo, né? Porque enquanto a gente branca aqui está conversando e a gente faz o uso das nossas drogas, a gente tem a opção, a oportunidade, o privilégio de deixar isso em fórum íntimo, as vidas de diversas pessoas estão sendo devastadas por conta disso, né? Seja por conta da violência no território, seja por conta do proibicionismo, né? Sejam aquelas pessoas que não querem nem ouvir falar de droga porque tem um parente que sofreu muito e a família foi muito violentada por conta desse parente que usava droga, então ela não dá nem conta de ouvir antiproibicionismo na cara dela, assim, sabe? Aqui em Minas, por exemplo, eu já tentei algumas vezes conversar com umas figuras chaves, assim, né? Lideranças aí da quebrada e tal. E é muito difícil porque é isso, sabe? Continua violentando. Então, se a gente não anda, assim, em conjunto, né, para propor uma sociedade que seja antiproibicionista, a gente não avança com o antirracismo, a gente vai ficando circulando nos mesmos problemas, assim, né? Que nem um cachorro olhando pro próprio rabo, assim. Exato, é a gente ignorando completamente essas pautas. E aí, assim, o que eu vejo, né, as pessoas, qual que é o discurso, né, para as pessoas, assim, serem proibicionistas, né, em relação às drogas. Porque elas acham que se as drogas forem descriminalizadas, se as drogas forem legalizadas, vai ter um aumento de uso e, portanto, algo sobre surtos psicóticos e problemas de saúde mental, neurodesenvolvimento e tal. E aí tem aquele artigo de 2019, né, que saiu na Platô, aquele estudo que o Toffoli e mais uma pessoa, que esqueci o nome dela, em que eles trouxeram os dados de vários países, né, que atuam com a descriminalização, alguns só de maconha e outros a descriminalização das drogas no geral e com políticas de redução de danos, e o resultado foi, não houve aumento no uso de substâncias, de quando era criminalizado e de quando foi descriminalizado. Isso nos países que descriminalizaram as drogas. Teve um certo aumento no uso de substâncias em países que descriminalizaram somente a maconha. Olha só, coisa doida. E também eles pegaram um dado específico que teve um país, que agora esqueci qual era, que teve um aumento nos primeiros 5 anos de jovens usando maconha.
Mas aí depois voltou os números, sabe? Voltaram aos números da história. Provavelmente porque era novidade, provavelmente porque o governo não pensou muito bem ali nas políticas, né? De se pensar sobre a informação, de uso, né? Dessas drogas. Sobre também uma série de outros benefícios que traz essa descriminalização. Porque daí você vai entrar com as políticas de redução de danos, pensando no compartilhamento, né, de material, né, você vai conseguir distribuir ele para as pessoas, pensar em locais de uso mais adequados, todas essas coisas. Porque senão a gente tá num negócio que é tipo assim, não pode transar. Não pode transar, então assim, ninguém fala sobre isso, né, não vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, não vamos distribuir camisinha, porque se a gente distribuir camisinha, a gente tá falando para as pessoas transarem e tal, sendo que a gente sabe que todo mundo transa, né? E aí, quando você coloca, quando você pensa em uma legalização, primeiro, a descriminalização é para a gente pensar, né, nas pautas ali dessa população que sofre com a guerra às drogas, né, uma pauta antirracista, é uma pauta pensando também nas classes ali. E a legalização, acho que a gente pensa sobre o acesso à informação às pessoas, né? A gente pensar aqui de que maconha pode estar correlacionado a surto psicótico, só a gente sabe disso, aqui, ó, a gente da saúde. Né? A galera continua usando maconha sem nem saber. Sendo que esses dados estão sendo questionados. Esses dados estão sendo questionados. Tem 2 artigos aqui que eu peguei, que foram feitos recentemente, que fizeram um estudo com pessoas que tinham alto risco de desenvolver psicose por conta de genes ali, hereditariedade na família. E essas pessoas faziam uso de maconha, só 17% desenvolveu psicose. E que talvez seria uma porcentagem que já iria desenvolver de qualquer forma, né, a partir de qualquer gatilho. Então, também, essa informação sobre a relação entre maconha e desenvolvimento de psicopatologias psicóticas ali e tal, uso psicótico, está sendo questionado também. Também não vai se sustentar. Uhum. Pois é, enquanto a gente seguir na lógica proibicionista, esses dados vão ficar suprimidos mesmo, né? Porque se a gente proíbe, a gente não tem como controlar a qualidade das coisas, né? Enquanto a proibição não há como a gente prever os tipos, né, de substância que a gente usa. A gente não tem essa definição, né, de que substância que a gente está realmente consumindo. Né? Aqui, por exemplo, no Brasil, muito LSD que é vendido, na verdade, é em bombe. E aí você não tem, como você trabalha na lógica da proibição, né, você não tem acesso à informação, que a proibição te priva disso. Então você não sabe como testar a sua droga que é comprada, né, para ter certeza que é aquilo que você está comprando, né, que você tem uma garantia de que você está usando aquilo mesmo. Você falou da questão dos insumos, que são canudos, né, essas questões, a gente teve no carnaval desse ano aí, a criminalização da Escola Livre de Redução de Danos, que é uma escola pioneira aqui no Brasil, né, de Recife, e que teve as portas fechadas durante o carnaval, uma ação muito massa, assim, né, de oferta de insumo, porque não é só entregar também o insumo, né, a pessoa, o agente redutor de danos, que é um profissional que é qualificado para além de curso, né, assim, o profissional redutor de danos, geralmente, ele tem esse histórico na vida, né, a experiência pessoal é um ponto importante para essa construção, porque ela consegue fornecer, para além de dados e teorias, a questão prática mesmo, né, assim, é muito mais fácil você me ouvir a partir da minha experiência do que eu ficar trazendo, reproduzindo aqui, papagaiando dados científicos e artigos científicos sobre as coisas, né, muito mais fácil falar da minha vivência. Então, esse profissional redutor de danos, ele entrega o insumo, mas ele também vai conversar com você sobre o porquê que esses insumos estão ali dentro, né, qual que é o sentido deles. E o sentido dele é te proteger. Assim, né? Não existe apologia ao uso, né? A apologia é ao cuidado. É o cuidado que a pessoa tem que ter com o seu próprio corpo. Porque não há proibição que realmente proíba alguém de usar alguma coisa. Assim, né? Se fosse desse jeito, a gente não teria adolescentes usando droga. Assim, né? E é mais fácil comprar cocaína do que comprar heparina. É mais fácil comprar cocaína do que comprar antibiótico. Sim, pois é. E o tanto de menino que está sendo medicado, né? Com Ritalina, com Rivotril. Então, assim, e esse é outro discurso também, né? A medicalização e a patologização desses consumos que a gente faz, né? Assim, hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, clínicas que fornecem, dá para você comprar maconha com elas, mas você precisa de um diagnóstico, de uma receita,
E é super caro, né? Assim, 10 gramas de maconha é R$ 300. Quem tem R$ 300 no Brasil para Não consumir tem 10 gramas? que pagar consulta também, né? Então, uma série de coisas aí. É. Acho que E aí são questões que a gente pode refletir, né, em torno disso. tem muita coisa, assim, porque como é um tema muito complexo, que envolve muitas variáveis, a gente poderia ficar aqui falando, sei lá, por 3 horas. Mas eu tô preocupada com o seu horário. Eu já passei um pouquinho Eu tô mesmo. preocupada com o seu horário, é. Mas consegui, amiga, te ajudar a Nossa, foi expandir essa maravilhosa. Maravilhosa. Sério. Você ficou satisfeita? Você ficou feliz? Fiquei Tipo, muito sabe? nervosa, mas satisfeita A gente de estar ficou muitas aqui. falhas. Conversa sobre isso é muito bom, né? Porque a gente vai construindo conhecimento em torno mesmo e ampliando esse debate, assim. Acho que é o exercício que a gente precisa fazer para além aqui, né? Da live, assim, de conversar com os nossos amigos sobre isso, de entender as problemáticas, né? De criar senso crítico em torno dessa pauta, que vai ser muito discutida ainda esse ano, e que a gente precisa ir para além, né? Assim, ir para além da judicialização e ir para além da patologização e da glamorização. A gente precisa aí romper esse estigma, né? Acho que cada um aí tem um dever, assim, de romper um pouquinho com esse estigma para conseguir, primeiro, olhar para o seu próprio uso de uma forma menos penosa, né? E conseguir olhar para o uso do outro de uma forma mais ampliada, né? De trazer questionamentos que vão para além, assim. E procurar os serviços de saúde do SUS mesmo, entender o que a gente consegue ofertar, ler a portaria da redução de danos, sabe? Participar desses lugares, assim, se envolver em algum movimento social, ou pelo menos é, acompanhar, né, a pauta da RENFA, acompanhar a RENCA, acompanhar alguns movimentos que estão aí encabeçando essa Aqui em luta. São Paulo tem pensando na Cracolândia, assim, tem o pessoal da Craco Resiste, faz um Uhum. trabalho bom. O pessoal é de lei também. O Edley é maravilhoso, assim, né? A gente tem a Escola Livre de Redução de Danos é outra iniciativa maravilhosa, assim, que a gente pode acompanhar, porque demonstra na prática, né? Assim, demonstra na prática que um centro de convivência é muito mais produtivo do que uma clínica de reabilitação. Não gera tanto lucro, provavelmente, porque as lógicas são bem diferentes, né? A clínica de reabilitação geralmente olha para a pessoa enquanto um produto, né, que vai cobrar ali seu dinheiro. Já não é a mesma coisa da lógica da redução de danos, da autonomia do sujeito e o que a Escola Livre se propõe, por exemplo, né? Para o capitalismo é péssimo, mas para a gente é ótimo. Então, eu queria deixar uma indicação também de uma série, que é uma série que tem na HBO, que é o Pico da Neblina, que passa no Brasil como se tivesse legalizado a maconha. E o protagonista dessa série é um rapaz negro de periferia, que ele era um pequeno traficante, assim, sobre como que essa legalização, a apropriação das elites, né, quais impactos trariam aí para a sociedade e, enfim, outros problemas aí, né, sobre como que a periferia ainda continuaria sendo marginalizada nesse processo todo. Né? Quando a gente for pensar em legalização, a gente tem que pensar em todas essas pautas também. Sim. É isso, amiga. Obrigada, viu, pelo Obrigada. espaço. Desculpa aí se eu falei alguma bobagem. Eu também desculpei aí. Acontece. Vou passar as matérias sobre a política do Uruguai, que a Luana Malito fez. E a Tami, esqueci o nome dela agora. Ela é da Colômbia, também participou. Muito interessante. Ok. Então, manda que depois era que eu upar esse vídeo aqui, eu coloco todos os links lá. Beleza? Tá, joia. Tá. Obrigada, Show. quem acompanhou. Obrigada, Deusa, por participar. Beijo. Tchau. Te amo. Tchau. Uhum.